Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 176 aqui pelo Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia ou o horário, a data estelar, o nosso tema de hoje é a importância da definição do preço correto do seu produto. Ok? É uma aula importante para quem está começando. Ela é uma aula que serve tanto para quem tem produto físico, quanto para quem tem produto digital, serviços também. Preço não é tudo, mas preço é quase tudo. Preço é muito importante, preço define quem serão as pessoas atingidas pela sua oferta, preço define o resultado final do seu caixa, nem sempre preço baixo é bom, nem sempre preço alto é bom. Existem alguns mitos que a gente vai quebrar aqui no mercado, né? Mas principalmente eu quero trazer uma reflexão para vocês, que é a ideia de que nem sempre um preço ou um produto serve para você fazer caixa. Existem ocupações estratégicas que você pode fazer dentro do mercado, onde o resultado principal não é necessariamente fazer caixa com lançamentos, com ofertas, com promoções, mas sim ocupar espaço, criar um público novo, desenvolver essas pessoas. A gente vai falar sobre tudo isso. Ok? Vamos lá. Eu quero começar com vocês falando sobre o seguinte. Essa aula ela é complementada pelas aulas 141, principalmente a 141, onde a gente fala sobre as camadas dos conteúdos. Cada tipo de camada do conteúdo ele serve para comunicar uma etapa pré-oferta, mas ela serve como um complemento fundamental da 148, 149, 150, que é quando a gente fala sobre todos os tipos de produtos que nós podemos ter, não é? Então, vejam essas aulas caso vocês ainda não tenham visto, ok? Vamos começar aqui. O que eu quero falar? Dentro da internet existe um processo básico de venda de qualquer coisa. A gente trabalha muito com esse conceito de funil. O que é um funil ou uma jornada? Um funil ou uma jornada, ela tem início em anúncios, você tem aqui anúncios. Esses anúncios, eles te jogam basicamente para uma página. A página é uma página de vendas, ou é direto o checkout do Hotmart, da Eduz, ou da Monetize, não é? Tem gente que elimina essa etapa da página de vendas. E aí vem, para quem não elimina tradicionalmente, não é? O checkout, que tem o botãozinho, a promoção, talvez um vídeo. Eu não recomendo. Há algum tempo eu já não recomendo que você trabalhe com vídeo, sim com texto. Basicamente, o fluxo é esse. Então, você tem seus anúncios. A gente tem algumas aulas em que a gente fala sobre anúncio. Existem alguns mitos sobre anúncio. A ideia de que as pessoas falam muito sobre trabalhar com anúncio lookalike, as pessoas falam muito sobre trabalhar com anúncio de interesses. Eu quero vender um produto sobre marketing, então vou fazer anúncio para pessoas que se interessam por marketing. Quero fazer um anúncio de emagrecimento, então eu procuro pessoas que procuram ou se interessam por nutrição, por dieta, por educação física. O ideal é que você trabalhe com anúncios de pessoas que estão próximas a você. Então, nessa etapa aqui, qualidade é mais importante do que quantidade. Não adianta você colocar R$1.000 num público gigantesco. Não adianta você colocar R$1.000 num público de interesses marketing, se o Facebook vai... porque o Facebook, eu estou anunciando no Instagram, porque o Facebook é dono disso tudo. Não adianta você pegar R$1.000, ou no Google, e colocar lá R$1.000, orçamento por 7 dias, interesse marketing digital, interesse nutrição, interesse educação física, interesse investimentos. O que o Google, o que o Facebook eles vão fazer? Eles vão procurar um número enorme de pessoas, vão ter 150, 200, 300, 400, 500 mil pessoas. Eles vão imprimindo
alguns anúncios para uma amostragem aleatória de pessoas. A primeira coisa que você tem que entender é que mostrar 5 ou 6 vezes o anúncio para a mesma pessoa é mais importante do que mostrar 5 ou 6 vezes mais anúncios uma única vez para cada pessoa. Você consegue entender isso? É melhor que eu veja 5 vezes o seu anúncio, que eu seja 5 vezes impactado pela sua comunicação. E se eu souber quem é você e se eu estiver interagindo com você, é melhor ainda. Do que você virar e falar, eu anunciei para 30 mil pessoas. É melhor anunciar para 5 mil com maior frequência do que para 30 mil imprimindo uma vez só para cada um. Porque quem diz isso sou eu? Não, é o próprio Google, e o Google é que define e investiga como é que funcionam as coisas no mercado, né? Ele é o grande Big Brother da internet. Ele mostra que 50% das pessoas só comprarão depois do 4º ou do 5º estímulo de compra. Ou seja, se você não fizer 4 ou 5 impressões de anúncio, provavelmente metade dessas pessoas sequer se sentirá tentada a comprar. 9 em cada 10 delas sairão do site sem fazer uma compra da primeira vez. Ou seja, ele precisa voltar, pensar mais um pouco, lembrar. Então, anúncio não é amplitude, anúncio é frequência. Público não é tamanho, público é qualidade. Por isso que você não precisa de mais do que 2, 3, 4, 5 mil seguidores para fazer uma primeira oferta, uma primeira campanha, uma primeira venda agradável, que dê dinheiro, que tenha um ROI. Você não precisa ficar, eu só consigo ganhar dinheiro se eu tiver 200, 300 mil seguidores, porque não é verdade. Nós fizemos grandes lançamentos, com públicos bem pequenos, inclusive no Brasil Paralelo, que foi um múltiplo 7 em 7, nós não tínhamos audiência pregressa nenhuma. Nós começamos o Brasil Paralelo com 0 seguidores, vocês não podem esquecer disso. Então, trabalho bem feito sempre supera isso daí, essa ideia de ficar com 1 milhão de seguidores, falei seguidores porque eu ia falar Gary. O Gary tem 7 milhões de seguidores, ele faz uma live e dá 900 pessoas. Eu abro uma live aleatória, dá 2.000. Então, assim, seguidores são importantes, mas seguidores que não te seguem, que não te acompanham, apenas te seguem, não são tão importantes assim. E digo mais, ter seguidores que te seguem e não interagem com você te custa dinheiro. Porque você imprime para eles e eles já não têm mais interesse por você. É por isso que quando você vai imprimir anúncios, é importante que você limite essa impressão a pessoas que interagiram no máximo, a 90 dias com você. Se alguém não entra no seu perfil, se alguém não vê um único stories, se alguém não clica num único post de timeline há 90 dias ou mais, eu sugiro que você sequer imprima para esse cara. É sinal de que esse cara, às vezes, ele está te seguindo por qualquer motivo. Vocês entenderam esse fluxo? Vocês entenderam esse funil? As pessoas fazem anúncios, elas encaminham para... Tem muitas aulas sobre isso, né? E vai para checkout. Vamos falar agora de tipos de público. Quem são os públicos que você deve imprimir? Vocês vão entender a hora, por que eu estou falando isso antes de começar a falar de preço, né? Quais são os públicos que você deve imprimir? Cara, 95% das pessoas estariam melhores se elas não pensassem em interesse e lookalike. Se elas trabalhassem apenas com as pessoas que interagem com elas, que seguem elas. Então, por exemplo, quais são os melhores públicos para você anunciar que não vai exigir muito dinheiro de você e que você vai conseguir trabalhar bem? Públicos que engajam com você. Pessoas que engajam com você. Então, engajamento, 7 dias, 14, 21, 14, 30, 60, 90. Cara, por que você não coloca então logo 90 que está compreendendo tudo isso? Porque são campanhas diferentes, você vai ver que tem reações diferentes, né? Você coloca esses públicos para concorrerem entre eles. Então, basicamente, isso está te dizendo o quê? Isso está dizendo para o Facebook ou para o Google, cara, eu só quero comprar atenção de quem de fato está engajando comigo.
Ícaro, meus públicos ficaram muito pequenos, não é? Eu tenho 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, e eu não consegui compor tanta gente assim. Existe uma técnicazinha chamada acordar os seguidores, né? Que significa o quê? Se você tem aí 10.000 seguidores, 8.000 seguidores, o que você pode fazer? Você pode imprimir alguns anúncios de convite. Imagine que você vai fazer uma semana, um desafio, ou você vai fazer uma promoção específica. Você pode gravar alguns vídeos ou fazer alguns banners em que você aparece e fala assim: cara, é o seguinte, eu tô aqui para te avisar que na semana que vem nós faremos um desafio gratuito de 7 dias do 0 aos 10.000 reais. É isso mesmo, cara. É gratuito, arrasta para cima e se inscreve. E aí você anuncia para todos os seus seguidores. Para todos eles. E imprime 2 ou 3 vezes para eles, às vezes até mais. Por que eu chamo isso de acordar? Porque vai ter gente que não interage mais com você, vai ter gente que não acompanha mais você, mas quando eles receberem um anúncio dizendo assim, desafio gratuito, eles vão interagir. Aí você dá uma acordada no seu público. Aqueles que responderam, beleza, esse cara não falava comigo há mais de 90 dias, mas quando ele viu um anúncio, ele respondeu. Então ele está interessado. Talvez ele siga muita gente. Tem gente que segue 300, 400, 500, 1.000 pessoas. Então o cara nem vê o teu post. Então essa acordada é boa, você dá uma revigorada na tua lista e quando você for fazer os anúncios, esses caras entraram todos aqui, ó. Por quê? Porque eles deram uma arrasta para cima, então eles voltaram lá para a ponta. O que uma vez eu expliquei para a Lara, que ela até gravou um vídeo assim, eu estava rabiscando. Eu ia falar sobre, deixa eu olhar o chat aqui. Beleza. Olha o que o Thiago está falando. Olha que interessante o que o Thiago está falando. Ou a Gabriela ou o Gabriel. Tenho 7.500 e fiz 2 lançamentos bem legais. O Thiago está falando, testei com uma Nutri que tinha 50.000 e testei com outra que tinha 3.000. O resultado da Nutri menor foi muito superior. Nós negligenciamos os públicos pequenos. Nós temos o vício, o erro e a mania de achar que é só público grande que funciona. Tem outro aqui, teve outro aqui que falou que tinha 2.500 seguidores e fez um lançamento ótimo. Lá lancei com 1.4 e com 2.000 seguidores. O Thiago, 1.400 seguidores, 2.000 seguidores de retorno foi ótimo. Esqueçam essa ideia de que apenas públicos grandes funcionam. O Raul, eu não vou dizer o número dele, se um dia ele quiser dizer, ele diz, mas o Raul fez um lançamento extremamente bom, financeiramente falando, e ele tem algumas dezenas de milhares de seguidores. Então, é muito mais o trabalho, é muito mais a sequência, a frequência e a excelência, sequência, frequência e excelência, do que número de pessoas. Número de pessoas. Como é que existe? Como é que funciona um funil de relacionamento, não é? Como é que funciona um funil de relacionamento no Instagram? Era isso que eu estava explicando para a Lara. Isso daqui são as pessoas que chegam até o seu perfil. E como é que as pessoas chegam até o seu perfil? Elas chegam através de indicação, elas chegam através de marcação, elas chegam através de eventos, desafios, elas chegam espontaneamente, elas chegam sei lá, aleatoriamente pelo search. Elas chegam de diversas maneiras, né? Muitas delas chegam através de marcação. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter com a minha lista. Vocês veem lá, quantos seguidores eu tenho? 320.000. O que vocês virem e falam? Nossa, o Ícaro tem 300.000 seguidores. Qualquer coisa que ele vender vai dar dinheiro, porque é só ele anunciar para essas 300.000. Eu nunca vou anunciar para essas 300.000. Nunca vou anunciar para essas 300.000. 320.000. Por quê? Porque senão eu perco dinheiro. E por que eu perco dinheiro? Imagina o seguinte, eu estive lá no Powerhouse, lá no começo de janeiro, dia 4 de janeiro eu estive lá no Powerhouse. E quando eu estive lá no palco, no dia 4, a Adriana Santana me marcou. E ela virou e falou, e o Ícaro aqui foi lá e me marcou. Eu ganhei 10.000 seguidores.
Um monte de gente. Nossa, Ícaro, a Adriana te marcou, isso é muito bom. É bom. Mas será que é tão bom assim? Ela largou, ela me mostrou para muita gente. Mas é o que acontece. Todo mundo entra aqui, ó. Todo mundo entra aqui, ó. Todo mundo entra aqui. Ei, Ícaro, tá todo mundo nos 7 dias. Todo mundo entra, clica na minha timeline, vê as fotos dos meus filhos, vê os meus stories. Uma parte disso daqui sai. Uma parte disso daqui sai. Ai, Ícaro, foda-se, não quero saber quem é esse cara. Comecei a seguir, mas vou desseguir. Mas a maioria não dessegue. Unfollowing, né? Nem existe esse dessegue no Brasil. A maioria não dá um following. E por que a maioria não dá um following? Porque as pessoas não usam o Instagram direito. Elas dão seguir e ficam seguindo para sempre. Veja quem é que sua mãe segue. Veja suas primas. Veja seus amigos. Eles seguem pessoas eternamente. E aí, quando essa menina ou esse menino me segue, mas ele, eu tava com a Adriana, mas não é muito esse cara que eu quero seguir, esse cara fala de negócio de igreja, esse cara fala dos negócios de casamento, esse cara é meio Bolsonaro, esse cara é meio sei lá o quê, esse cara fala palavrão, então não vou mais seguir ele. Mas ele fala, eu não vou mais seguir ele, mas ele continua seguindo mecanicamente, ele só não segue mais na cabeça dele. E pouco a pouco o que acontece com esse cara vai migrando. Esse cara tinha interação de 7 dias. Aí depois de 10 dias ou 15 dias, esse cara não tem mais interação. Depois esse cara não tem mais interação. Ele vai caminhando para cá, entendeu? É isso que eu estava explicando para Lara. Ele vai caminhando para cá, ele vai caminhando para cá, ele vai caminhando para cá. Quando ele passa do limbo, cara, 60 dias sem interagir para mim é limbo. Ah, Ícaro, não, mas 60 é muito cruel. Tem muita gente que tem essa discussão, né? 60 é muito cruel. Cara, 60 pra mim. Se o cara tá 60 dias sem me consumir, eu fracassei e ele não é meu público-alvo. O cara passou pro limbo dos 60 e tem um monte de gente nesses 320. Tem um monte de gente no meu 320 mil seguidores que não interagem comigo há 60 dias ou mais. Pra que eu vou anunciar pra esse cara? Esse cara não sabe mais quem eu sou, ele não sabe mais qual era a minha proposta, ele não tem mais contato com os meus posts, ele não lê os testimonials, ele não lê as consultorias grátis, ele não olha mais meu feed. Há 60 dias ou mais eu sou um fantasma para esse cara. Por que eu vou gastar dinheiro com esse cara? A primeira pergunta que vem é, Ícaro, por que você não vai gastar dinheiro com esse cara? E a minha resposta é, porque eu prefiro gastar com quem está aqui. Eu prefiro gastar com quem está agora. Eu prefiro gastar com quem está sempre se renovando. Quem me vê todo dia, quem me vê toda semana, nunca avança no funil. O cara fica aqui, ó. Isso é... Vocês já viram aquela imagem? Surface e Deep Ocean. Tipo, o oceano da superfície cheio de vida, clarinho, cheio de animais, com sol. E lá no fundo tudo preto, breu, nada. É isso. Aqui estão, inclusive, os bots que entram. Eles entram, interagem um pouco, daí param, aí a conta cai, para de usar bot, os perfis fake, tudo fica aqui. Aquele perfil que o cara criou em 10 minutos só para te xingar, tudo vai ficando lá. Para que eu vou gastar dinheiro com esses caras? Entendeu? Então, essas jornadas são interessantes de serem observadas. Não é comprar para qualquer pessoa. E aí vem outro ponto, o último ponto, antes de nós falarmos sobre preço. Se você tem milhares de pessoas que te seguem, que interagem com você, por que não trabalhar com elas? Por que não anunciar para elas? Por que não criar uma jornada, seja um desafio, seja uma promoção, seja uma história com elas, antes de buscar outras pessoas, que são interesse, lookalike, lista de e-mails? Por que não buscar as pessoas que interagem com você? Porque existe, cara, na minha opinião, interação é a coisa mais importante que existe na hora da compra do tráfego. Porque se eu for lá na GetResponse, eu consigo ver quem se inscreveu na minha lista de e-mails. Mas, às vezes o cara se inscreveu há um mês e nem lembra mais. Então não é tão bom assim. É bom, sem dúvida nenhuma, é melhor do que pegar gente desconhecida. Foi gente que clicou, que foi lá no seu site, deixou os dados. Mas, interação é agora.
Tem cara que interage todo dia comigo. Por que que eu não vou imprimir muito mais anúncios para o cara que interage todo dia do que para o cara que interage uma vez a cada 2 semanas? Dentro desse espaço, imagine que lá no começo da boca do funil a gente pegue um zoom. Faça um zoom. Dentro desse espaço enorme aqui, que vai desde o um dia, o cara que interage todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deve ter gente aqui na aula que vê todo dia meus stories. Deve ter gente aqui que vê mais do que todo dia, 2 vezes por dia meus stories. Até o cara do fim do 14 dias. Vocês concordam comigo? Como é que o mercado olha isso? Como é que os gestores de tráfego olham isso? Eles chamam isso de quê? De público quente. Pessoas que interagem com você nos últimos 14 dias é um público muito quente, muito quente. O cara fala assim, cara, o seu público quente, o seu filé mignon são pessoas que interagem 14 dias com você, ou menos. Mas vocês concordam comigo que, na verdade, existe uma barreira enorme, separando o 1 e o 2 de todo o resto? Cara, isso daqui é o fã. Por que 1 e 2, Ícaro? Porque às vezes o cara tá, sei lá, com a mãe doente, às vezes é sábado, às vezes ele tá com o filho dele. Mas assim, o cara que não fica 2 dias sem me ver, cara, esse é o filé mignon de tudo, entendeu? Esse é o filé mignon de tudo. E eu sei que é cerca de 19 a 25 mil pessoas. 10%, 10% dos caras que me seguem ainda é muito. 6, 7, 8% é o meu filé mignon. 8% é o que vai resultar em 2, 3, 4 mil vendas ali do TPD. Porque são as pessoas que estão olhando. É o cara que assina Novo Mercado e fica. Porque, por exemplo, um cara que entre marcado pela Adriana, e ele já entre, e leia no profile, marketing digital R$ 79,90. Aí ele vai lá e clica, ele entra no site, ele vai lá e assina, daí ele começa pela aula 0. Aí ele fala, puta, aula de 2 horas, o cara nem o que esse cara tá falando? Eu vou demorar no Novo Mercado quase 150 aulas para falar de Instagram. Só que quem me segue sempre sabe. Quem me segue sempre sabe as referências das aulas. Mas quem chegou do nada, então esse cara sai, inclusive. Esse cara entra, assiste 2, 3 aulas pelo nome, vai lá no chat, pergunta por qual começa, mas ele sai. O cara que está comigo, ele inclusive é insistentemente motivado a continuar estudando, a continuar tentando, a continuar fazendo. Por quê? Vocês viram lá no stories do Joel? Cara, teve uma hora que eu precisei de motivação. Tiveram vários momentos da minha vida onde eu precisei de motivação. Então, é importante você ter uma pessoa que fica toda hora te lembrando disso, porque senão você esquece mesmo, cara. A vida é dura mesmo. Então, agora que você tem ideia disso, de que provavelmente é uma parte muito pequena, é um filezinho muito pequeno desse boi que vai, de fato, reagir aos seus estímulos, que vai reagir à sua provocação, que vai reagir aos seus anúncios, pare e tire dessa cabeça a ideia de que você precisa ter 50, 60 mil seguidores para fazer uma campanha bem sucedida. E aí vem os pontos. Qual é a função do preço? Vamos começar. Qual que é a função do preço? A função do preço é definir uma nota de corte para aquisição. O preço ele serve como uma barreira para a aquisição do bem. Então, quando a Louis Vuitton fala minha bolsa custa R$10.000, ela não está dizendo que a bolsa dela, o custo da bolsa dela é 20 vezes mais alto que o custo da bolsa da Renner. Não, às vezes as bolsas custam mais barato na Renner, porque ela faz 1 milhão de bolsas, não é? A margem acaba sendo contraintuitiva. Você falar, então a bolsa da Louis Vuitton ela custa R$10.000, mas é que para confeccionar ela é muito mais cara, não é? Não, às vezes não. Às vezes são muito próximas até. Talvez não muito próximas, mas um pouco próximas. Provavelmente. Acredito que provavelmente.
O ponto é, a Louis Vuitton não tem interesse em vender coisas baratas. Então, o preço não é uma nota de corte. Vocês já aprenderam aqui que lançamento, a primeira função de um lançamento é te qualificar. A primeira função de uma venda, seja produto físico, digital, prestação de serviço, a primeira venda ela serve muito mais para te provar que você é capaz de fazer uma primeira venda do que de fato te pôr dinheiro no bolso, entendeu? Você pode passar alguns anos, inclusive, vendendo pouco, até você aprender de fato como é que as coisas funcionam. Mas, quando a primeira venda acontece, a sensação é indescritível. E é esquisito porque as pessoas não vão entender. Às vezes eu tô com a Ana ou com algum amigo e alguém me manda um print. Cara, saiu minha primeira venda, sei lá, é tipo R$150. No começo eu não olhava e falava, mas essa pessoa ela tá esse tempo todo para ganhar R$150? E eu olho para ela e falo, sim. E finalmente ela entendeu que é possível fazer dinheiro aqui dentro. Esses R$150 são os melhores R$150 que ela vai receber na vida. Os meus primeiros R$100 foram muito mais importantes psicologicamente, emocionalmente, financeiramente do que R$100 que entram, sei lá, 10, 15 mil reais que entram por dia de assinatura. Porque sem aquela estrutura eu não estaria aqui hoje. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que o preço tem algumas funções. A primeira delas é pagar suas contas. É importante ter preço, é importante cobrar, é importante que as coisas custem. Chegou a menina hoje, postou lá no Stories, libera o novo mercado para mim por um ano. E eu falei, te bloqueei? E bloqueei de fato. Porque se a pessoa não entendeu ainda o que está sendo dado de graça todo dia naquela consultoria, ela só vai me gerar dor de cabeça, entendeu? E ela vai continuar fazendo pergunta, eu vou comprar tráfego para ela, e eu não quero comprar tráfego para ela porque ela não vai comprar. É isso que vocês têm que entender, vocês têm que afastar as pessoas que vocês não querem perto. É por isso que é por isso que é importante levantar muro. Porque se você não levanta muro, você polui o seu tráfego. Vocês querem um exemplo? Eu nunca falei isso na minha vida. Desde que eu decidi parar de falar sobre política. Aí vocês falam assim, sua vida melhorou muito, né? Você focou mais. Tudo isso, mas isso eu já falei. Desde que eu parei de falar de política, meu tráfego melhorou muito. Porque quando eu falava de política, o que acontecia? Um monte de gente, a favor ou contra a minha opinião política, ficavam compartilhando as minhas mensagens e ficavam chamando gente de fora para verem os meus posts, que nunca iriam comprar nada. Então, quando eu ia comprar tráfego para pessoas que estavam interagindo comigo há 7, 30, 60 dias, tinha um monte de tiozão, tinha um monte de esquerdista, tinha um monte de funcionário público que não tem nenhum interesse em empreendedorismo. Estavam lá recebendo anúncio, recebendo anúncio, recebendo anúncio. Quando eu falei, chega de política, foda-se isso tudo, essas pessoas foram acompanhar, sei lá, o Nando Moura, o Bernardo Kister. E meu tráfego melhorou. Meu tráfego ficou mais barato, meu tráfego ficou mais inteligente. Não necessariamente eu parei de crescer, presta atenção, não necessariamente eu parei de crescer. Porque eu comecei a atrair um outro tráfego, que são as pessoas que não querem falar sobre política, elas querem falar sobre outras coisas. Então é importante você tirar as pessoas que não querem estar com você, não é? Que só querem pentelhar. Porque aí você não anuncia para elas, você não gasta dinheiro com elas. Então, você tem basicamente 3 tipos de preços. Vamos lá. Você tem os preços. Você tem basicamente 3 tipos de preços. O cara que usa posto na aula, o cara tá bom demais, né? Puta merda. Você tem o preço para atrair. Você tem o preço para custear. Você tem um preço para enriquecer.
que é o escalonar, que é o high ticket. O que é o preço para atrair? Aula 148, no-brainer, penny product. Os dois primeiros são preços que não servem para geração de caixa, e sim geração de interesse e ou desenvolvimento do público. Estou preparando um curso de copywriting de R$2.000. O que eu faço? Eu gero um curso de copywriting de R$ 9,90 só para as pessoas entenderem o que é copywriting, e aí lá, depois deles, eu faço a venda do de R$2.000. Trocando segundos por minutos, entendeu? Esse preço para atrair pode ser, inclusive, de graça. O preço é de graça, o preço é zero. Pode ser, inclusive, isso. Quando eu irei optar pelo número 1? Quando eu irei optar? Vamos lá, chat me responda. Quando é que eu irei optar pelo preço número 1? Pouca audiência? Prova social? Quando quiser mais leads? Quando precisar de mais tráfego? Ninguém acertou. Validar uma tese? Para mostrar seu produto? No início? No topo? Para atrair mais audiência? Para lançar? Validar? Ensinar? A frequência. Quantas vezes por ano? Quantas vezes eu preciso fazer? Optar por produtos 1? Opa, alguém já acertou ali. Todo dia. Todo dia, cara. Porra, eu pensei que vocês não iam acertar. Mas um monte de gente acertou. Todo dia. Deve haver no-brainer todo dia. O meu no-brainer, no caso, é a consultoria grátis. Ai, cara, mas a consultoria me custa pra caralho. É o produto mais caro que eu tenho. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que a aula do novo mercado, que me gera centenas de milhares de reais de receita por mês, me custa 1 hora por semana de trabalho? O meu no-brainer custa 5 horas por dia? Para pensar. É contraintuitivo, mas é isso. Então você deve gerar todo dia. A Mariane está perguntando, como eu posso aplicar em produtos físicos? Por exemplo, você pode simplesmente, sabe, lembra do Toguro? Lembra do Toguro? Tem um rapaz que é bodybuilder, ele vende whey protein, que é um produto físico. Qual é o no-brainer dele? Simplesmente gerar conteúdo. Gerar conteúdo, falar dos produtos, falar da vida dele, falar de como é que a vida dele está linkada aos produtos. No caso da Lara, ela não tem um perfil do escritório dela, do consultório dela. Ela tem o perfil da Lara, e ela fala da vida dela e vende o serviço dela. Então, basicamente, o Fausto está falando de eventos ao vivo. Serve, funciona, mas você sabe que para organizar um evento ao vivo, você vai ter que procurar um local, chamar pessoas. É importante, funciona, mas, cara, a internet te ajuda muito, entendeu? Te ajuda muito, é muito mais fácil, as pessoas não precisam te deslocar. Eu acho que depois que você estabelecesse uma boa política de no-brainer online, aí eu pensaria no evento físico, entendeu? Antes disso é meio que queimar largada. O que é o 2? O 2 é basicamente a aula 152. O 2 é o meu novo mercado. O 2 é um produto que você tenha que faça você pagar as contas. Por que é importante pagar as contas? Porque você está livre. Quando você finalmente está livre de ter que pegar um carro e trabalhar, de ter que ligar um computador e atender cliente, você está bem. Nem que esse seu produto não seja seu. Seja você fazendo uma aula 152, seja você fazendo uma vaca leiteira para um emissor de tráfego. 123, 124. Então, as vacas leiteiras, o novo mercado é minha vaca leiteira, as vacas leiteiras não precisam ser suas. Minha primeira vaca leiteira não era minha, era o Brasil Paralelo.
O novo mercado ainda não tinha força para me custear. Então, não necessariamente, Ícaro, só vou poder deixar de trabalhar quando tiver uma audiência que me dê um curso, que me dê uma receita mensal de tanto. Mas ele não precisa vir de você. Vocês sabem quantas pessoas naquele grupo, com 10 mil pessoas, precisam de lançadores, precisam de marqueteiros, precisam de comunicadores? Ou você que é o profissional, você sabe quanta gente ali quer fazer marketing para alguém que tenha um produto? Você tem ideia? Então, assim, tem muita gente lá esperando um bom produto. Casem os interesses. Por que então custear, Ícaro? Por que o meu produto não pode ser para eu enriquecer? Porque quando você usa o custeio, quando você consegue fazer um produto muito barato. E quando o produto é muito barato, tem pouco esforço para o cara passar o cartão. Quando o cara sabe que ele tem contato a 179 aulas por R$ 79,90, cara, é basicamente um no-brainer que custa 80 pau por mês, cara. Eu não preciso fazer muita propaganda, eu só preciso atrair esse cara com o meu stories e ele vai lá sozinho e assim. E agora vem o ponto. Qual que é a forma mais rápida de enriquecer? Qual que é a forma mais rápida de fazer caixa o suficiente para você acumular patrimônio, não é? É você eliminar esse número 2. Você vai eliminar esse número 2. Você vai apenas trabalhar com as duas pontas da corda. Você vai trabalhar com uma grande atração, você pode fazer um grande desafio, você pode fazer uma grande semana da, você pode fazer uma grande promoção, levar um monte de gente para lá, e aí individualmente trabalhá-los para a venda de produtos acima de R$ 1.500. Sem se preocupar, sem ficar estressado, sem ficar neurótico, porque 98% deles não vão comprar. Tudo bem, eles não vão mesmo. Mas o seu foco é nos 2% de conversão. Um exemplo, isso não precisa ser, você não precisa pensar nisso já para os milhões. Isso não precisa ser mais, você não precisa pensar lá nos milhões. Você pode começar fazendo uma semana do seu serviço, onde ele funciona todo por WhatsApp, e depois indo 1 para 1 ali no call com o cara, para fazer 20, 30, 40, 50 vendas. 20 vendas de 1.500 já é grana. Se o seu desafio for gratuito, eu te garanto que você vai ter mais de 150, 200 pessoas. Então, a melhor maneira é trabalhar só com essas duas pontas. Gerar muita gente interessada, porque é de graça, e depois fazer uma venda mais cara. É lógico que quando você trabalha com produto físico, você tem um problema, que é a entrega, que é a escala. Você tem esses agentes dificultadores. E aí, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, Carol Cantele. O que significa Carol Cantelizar? O teu serviço vira o número 2. O teu serviço é o seu custeio. E você passa a vender know-how, qualificação, especialização para os profissionais do seu nicho. Aí sim, digital, entregue pela internet, escalonável. Eu não entendo por que um arquiteto, sabendo que tem só péssimos arquitetos concorrendo com ele, na comunicação, em qualquer outra coisa que seja, não trabalha como arquiteto
para pagar as suas contas, mas pega uma área em que ele é especializado e gera um treinamento. Eu não sei porque alguém não faz isso. Nós temos uma aluna que fala que faz um 3D magnífico. Eu não sei porque você não está vendendo isso. Porque qual é o sentido de você ter uma habilidade que você só pode vender para um consumidor de uma vez só? Por que diabos, se você sabe fazer um puta de um 3D, você vai vender só o 3D da casa de alguém que te contratar? Cara, ensina os outros a fazerem 3D. A escala é muito maior e uma aula e um 3D serve para todo mundo. Tente adquirir esse pensamento de ferramenteiro, entendeu? Quais são os preços que eu prefiro trabalhar? Eu gosto, no primeiro, para atrair, eu gosto muito de trabalhar do de graça e do R$ 9,90. Esses são preços, cara, quase que virtualmente imbatíveis, assim. Quando você vende qualquer merda R$ 9,90, o cara chega quase no ponto do cara desconfiar. Puta, será que esse cara tá vendendo alguma coisa boa porque custa tão barato, né? Então, 0 e R$ 9,90 são preços quase que imbatíveis. E é bom por quê? Porque você nunca vai analisar a sua jornada de compra desse jeito. Você sempre vai analisar assim: estou vendendo algo a R$ 9,90. Ao final, eu vendo algo de 1.500. Quantas pessoas compraram 9,90? Quantas delas ao final compraram 1,5? Você pega, soma todo mundo, chega a uma média, você vai perceber que o teu produto de 9,90, na verdade, quando considera até o fim da jornada, ele está te dando 200, 300, 400, 500 reais, alguma coisa desse sentido. Aí, cara, um upsell de 9,90 para 1.500 é fácil de fazer? Não. Não é fácil. Mas, se você acompanhar o cara durante o trajeto, se você fornecer um bom curso para ele. Por exemplo, cara, o NPS, o índice de satisfação dos nossos clientes em relação ao curso do Cabeça Milionária, cara, é quase 100%. Quase todas as pessoas que compraram Cabeça Milionária estão satisfeitas. Quase todos os caras. O que isso significa? Significa que um grande número estaria pronto. Lógico, quando o produto é muito barato e muito bom, as pessoas ficam satisfeitas pra cacete, né? O cara comprou um curso de 50 reais, que não falam isso, nos cursos de 4.000. Agora, no teste, você está perguntando como você mede a satisfação com pesquisa. Você pergunta pro cara, você está satisfeito ou não? Ele fala, estou satisfeito. Ele fala, não. O Anderson está perguntando por que ele foi 50 reais e não 9,90. Por causa de custo. A nossa empresa já não é tão mais leve assim. A gente tem um custo para lançar a operação. De tráfego de pessoas, de estrutura, do meu tempo. Eu precisava pelo menos sair no break-even, entendeu? Então, 50 reais estava bem justo. E 50 reais, 50 reais quando alguém como o Ícaro, ou quando alguém como o Érico, ou quando alguém como o Ítalo, quando pessoas que têm um nome já estabelecido lançam algo a 50 ou 100 reais, o efeito é como se fosse quase 9,90 na cabeça das pessoas, entendeu? Então, assim, hoje, as pessoas que consumiram como funciona a cabeça de milionário, estão satisfeitas, elas têm chances altíssimas de, agora que eu tenho o cadastro delas, com o telefone delas, se o time de ativação ligar e falar, cara, o Ícaro está abrindo 200 vagas para um treinamento presencial, onde ele vai falar sobre esse assunto, estender e não sei o que, não sei o que. Você quer comprar? Custa R$ 1.000. Aposto que vendem as 200 vagas imediatamente. Porque agora o cara já sabe o que é isso, entendeu? Que o cara agora já sabe onde ele erra. Ele não sabia onde ele errava. Então, meu primeiro produto é mostrar aonde ele erra. O upsell é falar como ele vai acertar. É sempre essa dinâmica. Mostrar onde ele erra é barato. Mostrar como ele faz para acertar, aí é caro. Até hoje a Empíricos trabalha com isso. Quando eu estava conversando com o Beto, ele me mostrou os funis deles. Quase todos começam com 10 de 99, com 10 de 9,90. Todos eles têm pelo menos uma oferta de até R$ 3.500 no meio da jornada.
O Márcio está falando que está em dúvida se ele testa 497 ou 997. Cara, sempre que você tiver dúvida, testa o mais barato, desde que não seja ridiculamente mais barato, né? Por quê? Porque subir o preço depois ou descer o preço depois, quando você está muito no começo, não faz tanta diferença assim. Porque quase ninguém te conhece, entendeu? Quase ninguém te conhece. Então, se eu ficasse naquela época perguntando, nossa, cara, será que eu cobro 49? Eu cobrei R$ 49,90 no Novo Mercado. Aí depois eu subi. Quem daquela época segue o Ícaro hoje? Pouquíssimas pessoas. Então, para a maioria das pessoas, o Novo Mercado sempre teve esse preço. E se eu subisse agora, para R$ 97 por mês, aí teria uma choradeira generalizada, entendeu? Então agora eu tenho que ter cuidado com esse preço. Tem que deixar esse produto livre de estresse. Até porque a gente tem várias outras formas de monetização dentro da empresa. Não é R$ 97 por mês que o cara deixa aqui dentro. Então, assim, trabalhe sempre com essa lógica. Eu tenho preço para atrair, eu tenho preço para custear e eu tenho preço para enriquecer. Se eu nunca uso o preço para enriquecer solto. Esse é outro ponto muito importante. Nunca usem o preço para enriquecer solto. Nunca decidam receber a ligação de um amigo meu hoje. Ele falou, cara, ele é muito, muito, muito bom em mercado financeiro. É um dos tais 3 caras que eu confio de análise técnica. Ele queria vender um curso de R$ 1.500. Do nada, na seca mesmo, aparecer e falar, quer comprar? Eu falei, cara, não faz isso, porque as pessoas nem sabem direito o que você está vendendo, entendeu? As pessoas nem sabem direito o que está acontecendo. Então, primeiro você vende um curso muito barato ou dá de graça, faz as pessoas entenderem por que o que você faz é importante, aí sim você começa o processo de venda do cara. Nunca use o preço número 3 solto. Ele sempre pede o número 1 colado com ele. O número 1 pode vir sozinho? Pode. O número 2 pode vir sozinho? Pode. O ideal é que não, mas pode. O número 3 pode vir sozinho? Nunca. Nunca. O número 3 sempre pede uma explicação. O número 3 sempre pede uma preparação. O número 3 sempre pede uma qualificação. Quais são os erros mais frequentemente cometidos? Primeiro erro, covardia na hora da compra, da venda. O cara fica fazendo produto de graça para sempre. Segundo ponto, um outro tipo de covardia. O cara não consegue subir o preço dos produtos, está sempre vendendo coisa barata. O marketing digital tinha muito infoprodutor que fazia isso. O cara tinha 30 produtos de R$ 9, mas o cara não conseguia ter um produto de 300. Ele ficava com 30 tipos de página, 30 sets de anúncio, 30 problemas de suportes diferentes. Era um inferno. Até hoje tem gente assim. Um outro erro. As pessoas precificam mal. O cara fala, eu quero fazer o meu produto para enriquecer. Qual é o preço? 197. Você não vai enriquecer com 197. Não numa estrutura de quem está começando, né? A Empíricos enriqueceu com produtos mais baratos, mas ela é Empíricos, ela tem 50 redatores, elas têm R$ 1 milhão de tráfego, elas têm volume para isso. Mas, pessoas comuns, é mais fácil alguém comum, em começo de carreira, enriquecer, qualificando muito de graça e depois fazendo uma ativação 1 para 1 no WhatsApp mais caro do que no meio do termo, no meio do preço. E por fim, essa também é muito comum, já começar com 3. Já começar do nada agora e falar, pessoal, estou vendendo uma mentoria minha agora por R$ 3.000. Não vai funcionar. Ícaro, mas se você aparecer agora vendendo uma mentoria, você não vende? Vendo tudo. Mas eu estou fazendo o número 1 há 10 anos, não 12, 10 anos, 8 anos, todo dia. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu tenho um monte de portfólio. Agora eu subi um monte de palco. Agora eu tenho um monte de resultado. Agora eu tenho um monte de lançamento bom. Agora eu tenho um monte de marca no meu nome. Agora eu posso fazer isso. Mas caso você não possa, você deve começar pelo 1. Deve começar pela atração. Ícaro, mas aí vai demorar demais. Começar pelo 1 demora muito. Então começa pela aula 123 e 124. Começa encontrando um emissor de tráfego
que já fez esse todo redondinho, que já fez esse bem feito, encontra uma Lara não explorada, que, cara, a pior coisa é você encontrar um expert que não gosta de postar conteúdo. Eu conversei com o Beto, e o Beto me falou, cara, eu não gosto de postar conteúdo no Instagram, né? As pessoas precisam me lembrar para eu postar. Porque não é a pegada dele, não é a vibe dele, não é a rede social dele. Quando você pega um expert que não gosta de postar, tudo é mais difícil, entendeu? Tudo é mais difícil. Eu prefiro cancelar contrato com um expert que não posta do que tentar educar ele a postar, porque é muito difícil postar. As pessoas menosprezam a dificuldade que é postar diariamente 20 stories por dia. Cara, é mais difícil que fazer regime. É muito difícil. Te exige muito. Te toma muito tempo. Te deixa muito cansado. Cobra suas energias. Eu prefiro um expert que tenha 10 mil seguidores, mas que poste regularmente. Um cara que tenha 10 mil seguidores e poste todo dia, várias vezes, esse cara é lindo, cara. Você pode desenvolver bem esse cara. Do que um cara que tenha 100 mil seguidores e poste 2 vezes aquelas fotos tipo, bom dia. Isso é muito inferno. Isso significa que ele conquistou aquela audiência de uma maneira que não é pelo conteúdo dele. Ou a pessoa é muito gostosa, ou ele fez um sorteio de iPhone, e isso não vale nada, cara. Não vale nada na hora do lançamento. O Renato fez uma pergunta muito boa. O Renato perguntou assim, por que você fala de stories e não feed? Feed é importante, cara. Mas assim, stories é quem você é. Feed é o que você faz. É no stories que a coisa acontece. É no stories que a proximidade vem. É no stories que a comunicação ocorre. É no stories que vem o olho a olho. O feed é tipo, alguns textos legais aí, alguns vídeos que ficam soltos ali. Tanto é que eu nem uso meu feed. Né? Fiz 2 videozinhos ali no IGTV, que eu vou apagar depois. Que eu vou reinaugurar ele com escritório. Mas o meu stories é arrombar o bumbum da boneca. Porque é ali que acontece. E é ali que eu mantenho as pessoas interagindo diariamente. Ali que eu crio a cultura do volta, volta, volta. Porque se eu posto só feed, o cara pode chegar no final da semana e ver todos. Stories não, ele tem que estar ali. E o que cria cultura, o que cria hábito, é todo dia voltar, todo dia voltar, todo dia voltar. Ícaro, você prefere alguém que consuma metade dos seus conteúdos? Presta atenção. Nunca falei isso também e vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Você prefere um cara que consuma 50% dos seus conteúdos, mas consuma todo dia, ou um cara que consuma 100% dos seus conteúdos lá na sexta-feira? Na sexta-feira ele abre o computador e vê tudo, de uma vez só, mas ele vê tudo. Eu prefiro o cara que está todo dia. Porque o cara que está todo dia, ele lembra de mim todo dia. O cara que está todo dia, ele vê minha mensagem todo dia, ele ouve minha voz todo dia, ele lê o meu texto todo dia. Ele lembra que eu estou lá todo dia. Ele entra no meu profile todo dia. Ele vê o link do Novo Mercado todo dia. Ele vê minha foto todo dia. Então é assim, eu acho Stories superior ao feed, mas com a melhor beleza da vida. A melhor beleza da vida é que você pode fazer os dois. E, cara, é melhor fazer anúncio no Google ou no Facebook? Você pode fazer nos dois, cara. Não é que nem casamento, que você tem que casar com uma mulher só. Você pode casar com todas as mulheres na internet. Uma coisa não exclui a outra, entendeu? O Anderson fez outra pergunta muito boa. Postar no feed todo dia é ruim? O que vocês acham? Postar no feed todo dia é ruim? Ou é bom? Ou é indiferente? Ou depende? Ruim, eu não gosto, é bom, enche o saco, é ruim. Depende do seu negócio. Depende do que oferece. É isso. Alguém já matou ali, acho que é Matheus. Depende do seu conteúdo, cara. Eu passei muitos anos postando no feed todo dia, no Facebook. Depende. Você tem o que oferecer todo dia? Bom. Você tem todo dia algum post realmente bom para fazer? Você pode postar todo dia. Agora, se for postar bosta,
Se eu postar uma foto sua de selfie e colocar trabalho demais, não faça isso. Vai ser uma droga, entendeu? Então depende. Depende. Você tem capacidade para isso? Ícaro, olha outra pergunta muito boa que me fazem, pra caramba. Ícaro, fazer lives todos os dias é bom? O Ítalo faz, né? O Ítalo tem essa estratégia, né? Esse funil do Ítalo Marcilli, fazer live todo dia. Fazer live todo dia é bom? É ruim? O que você acha? É difícil, hein? É. Cara, talvez, presta atenção no que eu vou falar agora, talvez 50 pessoas no Brasil inteiro, presta atenção no que eu vou falar agora, talvez 50 pessoas no Brasil inteiro, consigam fazer live todos os dias. E eu te digo uma coisa, não é mais do que 50 pessoas, cara. É muito difícil. É muito difícil. Vocês percebem que o Érico, que é um cara extremamente resiliente, quantas aulas aqui eu já não falei isso, o Érico me surpreende todo dia pela capacidade dele de fazer coisas chatas, todo santo dia, na mesma hora. Cara, tem dia que eu vejo a cara do Érico. Tem dia que eu olho a cara do Érico transmitindo 747. Aí a cara do cara tá assim, tipo, eu daria R$1 milhão pra não estar fazendo essa merda. Ele nunca vai admitir isso, porque o personagem do Érico não pode admitir isso. Ele nunca vai chegar e falar uma merda, falar com vocês. Mas sempre que alguém me pergunta, Ícaro, você já enjoou do seu trabalho? Eu falo, eu enjoei do meu trabalho em 2016, que é quando não precisava mais de dinheiro. É isso, cara. Trabalho é isso, entendeu? Poucas pessoas podem fazer conteúdo diário. Para a maioria é uma escravidão. Você vai se arrepender no 7º dia. Eu encontrei o Nigro depois dele ter encerrado o desafio dele do 1.000 ao milhão, de 21 dias. Que horas que é o desafio do Nigro? 5 da manhã, né? 5 e 6. Eu encontrei o Nigro depois do desafio, ele tava quebrado, cara. Quebrado. Ele falou assim, cara, depois do 15º dia eu tava cansado. É cansado, cara. Imagina ficar 21 dias. Eu já acho o desafio de 21 hoje insanamente longo. Insanamente longo. Eu acho que 14 dias é um bom desafio para criar cultura. Se você já tem cultura, 7 dias mesmo. Imagina 21, 5 horas da manhã todo dia, cara. E é com convidado. Porque até... então, mas você está dando uma aula de 1 hora. Tem mais de 1 hora, tem 1h07 de aula. Você não está cansado? Mas olha como o meu ritmo é diferente na aula. Vocês não percebem que o meu ritmo é totalmente diferente aqui na aula do que é na live, no Stories? No Stories cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou falar agora sobre faculdade. As pessoas vivem perguntando sobre faculdade, eu tenho que responder o seguinte, faculdade é para quem precisa dela. Faculdade é uma outorga que o Estado te concede. Cara, você fica num nível, numa rotação artificial, não é? Imagina você fazer isso durante 1 hora, durante 21 dias, todos os dias, inclusive de domingo, já sendo rico, isso muda tudo, já sendo rico, às 5 horas da manhã. Eu prefiro ficar pobre. Eu prefiro ficar pobre. Essa é a minha conclusão. Eu prefiro ficar pobre. Quando você não tem grana, você faz tudo, cara. Eu já fiz muito mais do que isso. Muito mais. Eu já trabalhei meses assim. Meses, de domingo a domingo, 16 horas por dia. Mas é porque eu precisava ganhar grana. Agora, você fica mais mole, entendeu? Você fica mais mole. E o pior. Não necessariamente você vai fazer tanto dinheiro a mais. Às vezes uma semaninha de 7 dias ali, né? Uma semana de domingo a domingo, né? Bonitinha ali, 7 dias corridos, traz tanto resultado quanto.
Lembra quando eu tenho numa aula que eu falo assim, que nós temos uma mania de achar que lançamentos complexos, propagandas complexas, campanhas complexas vão dar mais resultado do que as simples? Kahneman fala isso, né? A gente tem mania de achar que quanto mais esforço a gente colocar, mais resultado vai vir. Não, não necessariamente. Ela até fala sobre os chaveiros, né? Os chaveiros fingem que está mais difícil abrir a porta só para ele não te cobrar R$ 50 depois de 1 minuto. Então, assim, é isso. Eu espero que tenha ajudado a clarear um pouco precificação. A gente vai dar mais aula de precificação, é importante. Precificação é um conceito muito bom. Upsell, downsell, é legal trabalhar isso também. Vamos lá. Toda semana a gente tem coisinhas novas. Em março a gente vai repaginar muita coisa aqui do novo mercado. Você vai ver que vai ficar legal pra caramba. A gente vai ter várias jornadas. Você vai poder começar das jornadas. Ah, quero entender tráfego. Você vai lá do começo ao fim, tráfego, tudo gravadinho. Ah, quero entender stories, do começo ao fim de stories, tudo gravadinho. Ah, legal pra caramba. Fechado? Pessoal, por hoje é só. Dúvidas lá no grupo. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.